Conheci os olhos, né, através do Alessandro e da Raquel, postando no Instagram e curiosa com aquilo, né, entramos em contato, eu mais o meu esposo, para saber o que era aquilo. Nunca tinha ouvido falar, né, nunca tinha tido um contato com um vidrinho desse, mas ele falando dos benefícios e o que o óleo fazia, e nós ficamos apaixonados. Então, manda para cá esses óleos. E eu falo que Deus faz as coisas assim muito certinho, né? A gente nem imagina, mas Ele já está preparando tudo direitinho, sem a gente nem saber. Os olhos chegaram e 2 dias depois o meu marido passou mal por ansiedade. Ele teve uma crise de ansiedade, né? De ir para o hospital e achar que estava tendo era um infarto por causa da dor no peito que ele sentia. E nós ligamos para a Alessandra. Alessandra, Ale, me ajuda aí que a gente precisa usar os olhos. E o Ale falou, você vai usar desse jeito. Esses dias ele até falou com o Ale sobre isso e falou, daqui a uma semana você já vai ser convocado para os Vingadores. Então, começou a usar e frequente, sem dormir direito, né? Porque afeta a parte do sono, por isso que eu gostei muito deste assunto. E ele acordava várias vezes durante a noite. E ele começou, né? Nós começamos a usar os olhos e a gente viu uma transformação assim muito grande. É uma coisa assim que eu fico até emocionada realmente em falar, porque a gente viu o benefício que trouxe aqui para nossa casa. Então, assim, ele começou a dormir a noite inteira. A gente até brinca que se agora não colocar o despertador, né? Se bobear, não acorda. De tão bem que tem dormido. E a questão da ansiedade não teve mais a crise. E muito bem, né? Ele lida com muitos problemas, porque ele é pastor. Então, ele lida com gente, com problemas. Então, assim, ele tem lidado muito bem com isso. E nós começamos a usar para tudo, né? Questão de alergia, meu filho muito alérgico sempre. E com isso eu fui me apaixonando cada vez mais com os olhos e resolvi trabalhar. Então eu falei, não, eu preciso falar com as pessoas desses olhos, as pessoas precisam saber que isso existe. E comecei. Então, até então, estou aí, né, muito feliz realmente com os olhos e dos benefícios que ele traz. Né? E eu falo sempre que cada dia que passa, cada coisa que eu vou vendo, eu vou me apaixonando muito mais. Então, esse daí é minha família, né? A Duda e o Biel, a Duda com 12, o Gabriel com 9. E aqui em casa é assim, todo mundo usa. Já tem os rolãozinhos prontos deles, eles já pegam, já passam, já sabem. A Duda já vai, já arruma o difusor dela, né? Já coloca no quarto. Então, a gente realmente usa os olhos. E a questão que hoje em dia, né, é a questão que mais pega mesmo, questão do sono. Infelizmente, as pessoas têm sofrido, né? Elas têm passado mal por essa questão, né? Então, nós vamos trabalhar aqui um pouco sobre o sono e o que os olhos, quais os benefícios que os olhos trazem para mim. Né? Como eu disse, foi um dos motivos que me fez apaixonar. Foi, primeiramente, a questão do sono, a questão da ansiedade. Né? Então, o sono, né, todo mundo sabe que é uma necessidade biológica. Nós precisamos dormir. Não tem essa questão de, eu durmo porque eu quero. Não. É uma necessidade do nosso corpo. E a nossa geração é a mais doente e a que menos dorme. Né? Com certeza tem relação nisso aí. Então, se a gente dorme menos, a gente fica mais doente. Em um artigo da BBC, de maio de 2014, cientistas alertaram para o fato de estarmos dormindo 2 horas a menos que as pessoas de 60 anos atrás e 2 horas e meia que as pessoas de 100 anos atrás. Ou seja, a nossa tendência cada vez tem sido dormir menos, né? E a razão disso, a gente sabe, é a velocidade que o mundo mudou. Nos últimos 30 anos, mudou mais do que nos últimos 300 anos. Olha para você ver a diferença. Né? Nos últimos 30 anos, o mundo mudou muito. E a internet mudou o mundo e nossos hábitos.
A internet é uma excelente ferramenta. Nós estamos aqui graças à internet, né? Mas, infelizmente, ela mudou muito os nossos hábitos, porque nós estamos conectados o tempo todo e recebemos diariamente o equivalente a 4 gigabytes de informação. Vocês pensaram o que são 4 gigas por dia, né, na cabeça da gente? Então, é muito mais do que a nossa mente pode processar. Por isso, estamos ficando, né, tão doentes assim, porque a nossa mente não consegue processar toda a informação que a gente manda para ela. Então, se a gente sabe que nós temos que dormir, que é algo que é biológico, que é algo do nosso corpo, uma necessidade que nós temos, mas quais são as razões para que a gente durma bem, né? Para se dormir bem, para realmente ter esse hábito. Primeira, a física. Que a gente apenas uma semana dormindo menos que 6 horas resulta em mudanças danosas em mais de 700 genes, estreitamento do coronário e sinais de perda de tecido cerebral. Então, a falta crônica de dormir aumenta o risco de infecções, derrames, câncer, pressão alta, doenças cardíacas e infertilidade. A perda de sono aumenta a fome e o desejo por alimentos mais calóricos, aumentando o risco de obesidade. Então, a questão física a gente vê aí que afeta em todas as áreas, né? Tanto na questão física mesmo, né, de peso, quanto nas questões nossas do corpo, de derrames, câncer. Então, ela atrapalha em todas as áreas. Nos esportes, né, vocês podem ver aí que 2 dias de redução do sono reduzem 20% a atenção. Os maiores campeões dormem mais. Por exemplo, o Roger Federer, do tênis, ele dorme de 11 a 12 horas por dia. O Usain Bolt, que é corredor, de 8 a 10 horas. O LeBron James, do basquete, 12 horas. O Rafael Nadal, do tênis, de 8 a 9 horas. Por outro lado, o Tiger Woods, que é do tênis, né? Ele dorme 5 horas, o que explica muita coisa. Ele, infelizmente, acabou com a carreira dele. Então, vocês podem ver que os campeões, eles sabem que eles precisam dormir. Não adianta estar bem, né? Correr, treinar, se eles não estão preparados na questão do corpo. Então, eles sabem que para dormir, para ter um bom desempenho, eles têm que estar descansados. Então, influencia nisso. Na área intelectual, quanto mais dorme, mais aprende. Pequenas privações de sono minam significativamente a capacidade cognitiva. A falta de dormir afeta a memória. Um estudo da Universidade de Lübeck, na Alemanha, descobriu que quem dorme mais de 8 horas resolve o problema 2 vezes mais rápido. O cérebro descansa e refaz as conexões neurais. Ou seja, quem dorme mais pensa melhor, né? Consegue resolver as coisas com mais agilidade, porque o cérebro da gente está descansado. Então, ele consegue processar muito melhor. Então, nós vimos o quê? Que o nosso corpo, em todas as áreas, ela precisa estar descansada. Temos que dormir, né? Eu já vi gente falando assim, eu durmo só, né, 4 horas por noite. Para mim não faz diferença. Faz diferença, sim. O corpo da gente sente. Às vezes a gente pode levantar e não estar com sono, mas o corpo da gente, ele sente. E com o passar do tempo, a gente vai percebendo que ele vai gritando, né? Que ele dá o sinal de alerta. Então, com isso vem a ansiedade, né? Se você não descansa, se você não dorme bem à noite. Se eu não dormir bem à noite, eu acordo estressada, né? Eu acordo nervosa, eu acordo sem conseguir prestar atenção nas coisas. Então, isso vai te deixando cada vez mais ansiosa, porque você está nervosa, né? Você não consegue ter atenção naquilo que você vai fazer, causando, assim, ansiedade e depressão. Então, infelizmente, é um problema. Saiu aí? Voltou.
é um problema que nós temos sofrido muito. Os problemas emocionais, né? Eu acabei até falando aqui, dormir menos afeta a produtividade, mas também o prazer com o que fazemos. A perda de sono interrompe o fluxo de epinefrina, dopamina e serotonina no cérebro, substâncias relacionadas ao humor e ao comportamento. Pessoas com insônia são 10 vezes mais propensas, 10 vezes mais propensas a desenvolver depressão e 17 vezes mais propensas a ter ansiedade significativa. Menos sono reduz os níveis de empatia e aumenta os níveis de medo. Olha para vocês verem como que isso influencia, né? Então, aumenta a chance de você ter depressão e ansiedade é muito grande. Então, você começa a ter medo, que é o que causa ansiedade, né? O medo do futuro. Isso tudo realmente é causado pela falta de sono. Então, nós precisamos dormir. Tá, então a gente viu que a gente precisa dormir, né? Aí você fala comigo assim, mas Gabi, eu não consigo. Eu deito, né? E a minha cabeça não para. O problema da gente é isso, né? A gente deita e a cabeça da gente começa a pensar mil e uma coisa e não consegue ter aquele sono gostoso. Então, o que eu faço? Em que os olhos podem me ajudar e contribuir em relação a isso? Né? O que eu posso fazer? Quais olhos eu posso usar? Estava até conversando agora aqui, antes de começar com a Lê, ele até me falou de alguns outros olhos, porque são muitos olhos, né? E eu vou falar de alguns aqui, poucos, para não estender muito, mas também vocês podem estar dando aí o testemunho de vocês, algum óleo que eu também não falar aqui. E também não significa que um óleo, por exemplo, né, que eu vou até falar aqui agora, de lavanda, né? Que a lavanda tem sido usada e estimada por séculos. Os egípcios e romanos usavam para banhos, relaxamento e como perfume, por terem propriedades calmantes e relaxantes. Né? Então, a lavanda é conhecido, assim, é usado na época dos egípcios e os romanos, eles já usavam para banhos relaxantes, porque ele realmente tem propriedades calmantes relaxantes, né? Então, assim, a lavanda, eu, por exemplo, se eu pegar a lavanda, eu não posso nem ficar cheirando muita lavanda aqui, não. Se eu cheirar a lavanda demais, né? Se eu cheirar a lavanda demais aqui, começa a me dar sono muito rápido. Eu apago com a lavanda. Tem gente que já não traz tão rápido esse benefício com a lavanda, né? Então, assim, cada corpo, cada organismo é de um jeito. Esses dias, um tempo desse para trás, acho que meu irmão e minha cunhada estão até aí, eles estiveram aqui em casa, né? E eu tenho uma sobrinha de 1 ano e meio, e a minha cunhada chegou, pelo amor de Deus, cunhada, me ajuda. A Alice está acordando de madrugada, ela sempre dormiu muito bem, mas ela começou a acordar 3, 4 horas da manhã e não quer saber de dormir mais. Não sei se ela está nervosa com o dente, não sei o que é, mas só sei que ela não dorme. Falei, pode deixar que nós vamos dar um jeito. Começamos a usar, na primeira noite que a gente já passou a lavanda, no outro dia minha cunhada acordou e falou, não acredito que eu dormi a noite inteira. Então, assim, ela até falou, esse óleo é milagroso. Falei que você compra e vai usar nessa casa. Então, ela está usando lá. Então, realmente, o óleo de lavanda é fantástico, né? E aí pode usar água morna no banho. Eu gosto muito de pingar no cantinho do box, né? Que quando sobe o vapor da água, o cheiro vem e aquilo dá uma sensação muito gostosa. No corpo também pós o banho, que até a Cláudia deu essa dica muito legal aí. Passar nas têmporas e na nuca, né? Pingar no travesseiro e na roupa de cama. Passar nos pés e no difusor, né? Nós temos até o nosso difusor. E a inalação, que é pingar na mão, né? E cheirar.
Então, assim, a lavanda é fantástica. Eu creio que outras pessoas aí, se alguém quiser falar, tá, gente? Pode ir escrevendo aí que a Cláudia fala aí comigo, mas eu creio que tem gente que realmente tem muitos benefícios com a lavanda, outras formas que usa, que às vezes eu nem coloquei aqui. Então, se alguém quiser falar aí, pode ficar à vontade, viu? Outro que é o serente. Gabi, Serente. a lavanda, eu tenho um testemunho para dar sobre a lavanda, que a minha vizinha teve bebê e o nenenzinho chorava, chorava, chorava direto. Aí ela, então, o que que fazia? Porque eu não, né, não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, bebê é complicado, né? Aí eu falei, pega a lavanda, coloca do ladinho dele, assim, um paninho, mas coloca longe dele, mas assim, próximo para ele poder sentir cheirinho. Porque já tinha uns 15 dias o molequinho dormia, gritava o tempo todo, dormia um pouquinho, acordava gritando. Ela pegou o paninho, uma fraldinha, botou uma gotinha e botou assim afastadinho do travesseiro, mais próximo. O menino dormiu a tarde inteira, acordou feliz da vida, sorrindo, dormiu a tarde toda. Aí, é isso aí mesmo. Então, A assim, Luciene está falando que o neto dela, para dormir, ele pede todos os dias massagem nos pés com lavanda. Ó. Alcione fez uma não é cirurgia. pouco, né? Esperto, né? A, fez uma cirurgia como é que é? De aneurisma cerebral. E o óleo salvou o meu sono. Ela tá falando que o óleo salvou o sono dela, Alcione Lomes. É isso aí. Ela fez mesmo. É minha mãe. Ela fez Tua uma mãe? cirurgia. Ah, É minha legal. mãe. Em dezembro, ela fez uma cirurgia de aneurisma e estava assim, bem dificuldade para dormir, né? E tanto por causa do corte quanto pela cirurgia mesmo, né? E acabou que eu levei, né? E ela foi usando e realmente foi assim, ela conseguiu descansar mesmo e conseguiu dormir. Então, realmente a lavanda é apaixonante, A né? Mas Adriane eu também. A Adriane também está falando que foi o primeiro produto usado que começou o encantamento e paixão pelos olhos. Tá? é o que a gente começa mesmo a apaixonar, verdade. Mais alguma? Não, pode falar, pode Não. continuar. Então, aí temos o Serenity, né? O Serenity ele é um mix de óleo, que inclusive ele contém o lavanda, né? Então, o mix de óleo é que vem vários óleos juntos em um só. Ele vem lavanda, ylang-ylang, né? Camomila. Então, eles são vários óleos misturados. Ele não é um óleo puro. Meu marido ele é apaixonado por esse daqui. Ele gosta demais do Serenity. Ele brinca que quando ele cheira o Serenity, ele sente o corpo, parece que está desligando, assim. Na hora que cheira, parece que o corpo vai formigando, que vai desligando. Então, assim, o Serenity também é muito bom. E ele é conhecido por sua habilidade de diminuir sentimentos de tensão e acalmar as emoções. Quando usado aromaticamente, promove sono tranquilo. Então, eu gosto muito de usar no peito o Serenity, né? Quando você está com aquela sensação, parece que o coração está um pouco mais acelerado. Então, eu gosto demais de passar ele no peito na hora. É muito rápido, aquela sensação assim de que está acalmando mesmo, né? Então, a forma de usar são todos bem parecidos. Passar na planta dos pés, né? No difusor, a forma de cheirar, o aromático. Então, assim, você usa no travesseiro. Então, eu sou apaixonada com Serenity também. É outro que a gente realmente não fica sem aqui, né? Por causa dessa sensação de... O Serenity tem até um testemunho muito legal com ele, que ele é conhecido também como o óleo do perdão, né? Então, a gente passou por alguns problemas e isso afetou muito, muito a gente. E todo mundo muito preocupado, que foi até um dos motivos que meu marido passou mal, foi por causa dessas situações.
E eu usava o Serenity todo dia, 2, 3 vezes por dia, passando no peito. E é realmente essa sensação de que o peito está tirando aquela pressão, né? Então, assim, o Serenity também, eu sou muito apaixonada por ele. Ele dá essa sensação de tirar um peso realmente do peito e do coração da gente. O vetiver, né? Cada um fala de um jeito. Ele possui um aroma exótico e complexo, que é muito utilizado em perfumes. Por sua conta de suas propriedades equilibrantes nas emoções. Ele é um óleo ideal para usar em massoterapia. Ele é um óleo assim extremamente concentrado. Então, ele é um óleo tão relaxante, né, que ele é usado muito em massoterapia, né, que ele é usado para fazer massagem mesmo. Então, até o modo de usar aí, né, para fazer massagem no banho. Então, ele é um óleo para você realmente passar também, usando aromaticamente. E quando você mistura ele com lavanda, com Serenity e com Balance, aí pronto. Aí ele é usado para diminuir o estresse, né? Então, ele realmente dá esse equilíbrio emocional. Um negócio muito interessante, que eu não falei da lavanda, é que ele é considerado um remédio tarja preto, né? O remédio, ele tem os mesmos efeitos, os mesmos benefícios de um remédio tarja preta, sem os malefícios que o remédio tarja preta nos traz. Então, realmente, os óleos, eles são muito concentrados, né? Os nossos óleos, eles são extremamente puros. Então, eles têm um efeito muito forte, terapêutico, muito bom. Então, ele faz realmente esses efeitos por isso, né? Alguém tem alguma coisa de falar do vetiver? Só corrigindo, você falou os efeitos do remédio, não, o efeito colateral, né? Os efeitos colaterais dos remédios tarja preta, né? Isso. Ele traz só os benefícios que a Os gente tem benefícios, que ter para o nosso corpo. Eu uso muito vetiver no meu rosto, porque ele é muito bom para a pele, ele é anti-envelhecimento também. Então, ele faz muito bem para pessoas aí com a pele madura ou as novinhas que não querem ficar com a pele envelhecida. O vetiver é muito bom para a pele, tá? Então, eu uso. E acaba que quando a gente usa na pele, ele dá aquela acalmada, porque a gente acaba sentindo o cheiro também, né? Isso. A gente acaba... Ô, Gabi, Oi, Ale. dá um depoimento assim, porque quando eu comecei a fazer doTERRA, eu vim por causa de uma trombose, né? E aí me chamou a atenção, que me ajudou. Mas eu estava usando 5 tarja preta, né? Na época, vinha de 1 ano e meio sofrendo de ansiedade, dificuldade para dormir, enfim. Então, tudo isso que você falou aí, eu me identifiquei muito com aquela época que eu passava muito mal, dormia muito mal. E o vetiver, ele veio justamente... e ele foi um dos olhos principais assim para me ajudar a largar alguns remédios que eu tinha que usar remédio para ter foco. E esse daí me ajudou muito. Eu ficava sem usar esse remédio e eu passava muito mal, me sentia debilóide quase, né? Depois que você vicia a usar o remédio, quando você fica sem usar, você fica muito mal. Tô tentando até lembrar o nome do remédio. Raquel que sabe. Depois eu já tenho um tempo, já tem mais de 1 ano que eu parei de usar. Depois eu vou perguntar para ela. E aí, quando eu comecei a usar o vetiver, cara, mudou tudo, né? Então, assim, eu uso todo dia ele já há mais de 1 ano, desde quando ele está no negócio, nunca mais deixei de usar. O vetiver e o rosemary são, assim, incríveis, assim, para quem tem problema de ansiedade, para quem, né? E tudo isso reflete no sono, para quem tem problema de foco, para quem tem problema de déficit de atenção. Os dois juntos são considerados os olhos do estudante, né? Tem gente que usa até para potencializar a inteligência, para melhorar a capacidade de armazenar informação, enfim, é fantástico esse óleo. Show
de bola. A Adriane também colocou lá que a Elisa, a nossa amiga, tirou a Ritalina do filho com a ajuda desse óleo. Fantástico. Eu uso ele Nossa, antes de dormir. Antes de dormir, eu coloco o vetiver e o Wild Orange na sola dos meus pés. Esse protocolo tá até no Viva, lá da Doterra. São 6 óleos para hora de dormir. E um desses óleos é o vetiver, na sola dos pés, que ajuda muito a relaxar para dormir. muito legal. Show de bola. Você falou do alecrim também, né? Do rosemary, que em casa também a gente usa muito para relaxar, né? Quando você inala, ele dá essa sensação de apagar mesmo, de dar aquela relaxada que você dorme, e ele é fantástico também. A gente também não fica sem ele aqui, fora os outros benefícios que ele tem, né? Então, assim, deu para entender o poder, né, do vetiver, de conseguir largar os remédios controlados, né? Que são fortíssimos, para usar um produto desse que só traz benefício para o nosso corpo, né? O romão, camomile, que é a camomila, né? Eu achei isso muito legal. A planta ela recebeu o apelido, junto aí, de médico das plantas, porque ela tem efeitos positivos nas plantas que crescem perto dela. Eu achei muito legal isso quando eu li. A camomila ela tem um poder tão bom, né? Ela faz tão bem que ela tem um efeito positivo para as plantas que crescem ao redor dela. Então, ela consegue atingir até as plantas que estão do lado. E os antigos romanos, eles usavam o óleo para coragem durante as guerras. Né? A camomila, a gente já tem o hábito aí de usar, né? Antigo, já faz chá, né? Então, assim, o efeito da camomila no óleo essencial, então, é muito maior, né? Por ser bem potencializado aí. Então, eu achei muito legal. Ela faz efeito até para as plantas que estão em volta dela. Então, ela recebeu o apelido de médico das plantas. Ele pode ser usado de várias formas também, a camomila, né, aromaticamente, no difusor, passar na planta dos pés, fora os outros benefícios, né? Eu tentei colocar mais em relação ao sono mesmo, mas a camomila ela já é conhecida, existem até camomilinha para dar para a criança, para acalmar. Então, a camomila, ela realmente ela tem um efeito muito bom, né? Ela realmente traz o efeito de acalmar. Mas eu achei muito legal, ó. E ele trazia coragem, né? Para quem ia para a guerra. Então, além de trazer aquela sensação boa, ela ainda te acalma. Então, eu gostei muito da camomila. O bergamota, ele é único entre os óleos cítricos, por conta da sua habilidade em ser revigorante e, ao mesmo tempo, calmante, tornando-o ideal para ajudar com sentimentos de tristeza e inquietação. Eu gosto demais também desse bergamota, né? Porque geralmente os cítricos ele traz mais, ele é mais relacionado ao revigorante, né? Apesar do Wild Orange, o Ale gostar de usar, ele traz um benefício também de relaxamento, mas o bergamota ele traz as duas coisas, ele te revigora e ao mesmo tempo ele te dá aquela calma. Então ele é um calmante, né? Ele te ajuda nos sentimentos quando você está com aquela tristeza, com a inquietação, né? Um excelente óleo que usa aromaticamente, no difusor, né? Passar na planta dos pés, na pele durante o banho. Ele também traz benefícios incríveis, né? A maioria desses óleos também a gente também toma, então assim a gente ingere, né? Eu gosto muito de ingerir alguns óleos. Eu nem coloquei aí a questão de ingerir, mas como nossos óleos eles são puros, então eles podem ser ingeridos, né? Então alguns a gente também tem essa forma de usar aí ingerindo. Tudo tranquilo aí, Cláudia?
A Cida colocou aqui, ó, ainda não tem experiência com os olhos, mas a psicóloga da minha filha disse que ajuda bastante para tratamento da ansiedade. É o bergamota, Cida, que você falou? Ou é o Acho que ela falou de todos os olhos, em relação aos olhos todos essenciais. em geral, Cida, que você está querendo dizer, né? Eu estou olhando ela, acho que ela não está vendo a gente. São em Cida, relação são aos olhos. todos? Todos, sim, todos os olhos, sim. Ele indicou, né? Parece que ele indicou para que fizesse um tratamento, usasse os olhos, né? A incluísse, né? Os olhos no dia a dia. Que legal. Né? Agora, o balance, né? Eu acho que o balance é o queridinho de muitos aí. Eu gosto demais do balance. Minha filha também fala que o cheirinho dele é o melhor. Então, assim, a gente usa muito também. Ele tem um cheirinho realmente muito gostoso, muito agradável. Ele é uma mistura também. Então, ele é um mix, né, de vários óleos. Então, a mistura dele perfeita de abeto, roúde, não sei como que pronuncia aí direitinho, olíbano, joina das searas e camomila azul, com óleo de coco fracionado, oferece um aroma encantador, que promove tranquilidade e relaxamento, trazem harmonia para a mente e o corpo, reduz sentimentos de inquietação com um efeito equilibrante sobre as emoções. Por isso que balance, né? Então ele traz realmente um efeito equilibrante, né? Eu uso muito, passo muito nos punhos, né? No pescoço, gosto muito de usar, porque ele traz muito rápido aquela sensação de aquela inquietação que às vezes nós estamos, ele tira bastante. Gosto muito de usar no difusor à noite, né? Eu gosto de colocar ele, o lavanda, o Serenity com briefing. Então, eu gosto muito de colocar à noite, porque ele traz também um benefício muito gostoso, um sono muito relaxante. Então, é um dos que eu mais uso, é o Balance. E já deu para perceber que ele é o queridinho de muitos aí também. Muitos gostam do Balance também. Então, você pode usar, né, aromaticamente, no difusor, nos pés, no peito, né? Então, são as formas de poder aí estar passando os óleos essenciais. O brief, né? Eu não poderia deixar de falar do brief. Eu tenho... O Alessandro disse que usa o Balance todos os dias no peito, tá? Quem? O Alessandro falou que usa o Balance todos os dias no peito. Eu também gosto muito de usar o Balance no peito. Ele é muito bom. O Carlos Eduardo está te perguntando se alguns óleos são bases de florais. Se todos eles ou se algum? Ele falou se alguns óleos são bases de florais. Não entendi a pergunta. Eu também não entendi. É porque, na verdade, Carlos, os nossos óleos, eles são tirados das plantas, né? Será que é isso que ele quer saber? Eu não sei. É porque, na verdade, florais é um tipo de terapia também usado. Existem os florais, né? É porque o óleo essencial é uma coisa, florais é outra, né? Homeopatia é outra, são tipos diferentes de tratamentos terapêuticos usados. Entendi. Então, ele quer saber se tem alguma coisa em relação, né? Então, assim, os óleos essenciais, eles são tirados da proteção das plantas. Então, aquela camada que protege a planta, os nossos óleos, eles são tirados. São bolsinhas, né, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, né? Mas ele é tirado daquelas bolsinhas que existem nas plantas, que assim faz os óleos essenciais. Por isso que os nossos óleos são tão fortes, tão potentes. Por exemplo, o peppermint, uma gota do peppermint equivale a 28 xícaras de chá.
Então, eles são tirados realmente, eles não têm a ver com os florais. Os florais é um tipo de uso, É porque ele quer um dizer, tipo Gabi, eu acho que ele quer dizer porque os florais normalmente são umas misturas de flores, né, de plantas que servem para, Isso. né, Ele é como se fosse uma mistura mesmo, né? isso. Os óleos também são, tem alguns óleos que também são misturas. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, que tem alguns mix, né, Porque que são misturas. é, é, Só que são substâncias puras, né? sim, são substâncias puras, mas que existe, igual esse brief agora mesmo. Eles são várias plantas, né? Vamos colocar assim. São vários que pegam e formam um óleo, né? Por exemplo, lavanda é só lavanda, né? É só a planta lavanda, né? Qualquer coisa, fala com ele para escrever direitinho qual a dúvida dele, A certinho. Liliane está colocando lá, é porque os óleos podem ser colhidos da raiz, do caule, das flores e folhas das plantas. Aí o Carlos Eduardo colocou, a concentração dos óleos são maiores, os florais são diluições maiores. Ah, tá, entendi. Os florais também Isso, são foi o que eu misturas, disse. Os só que nossos olhos, diluídos, né? eles são puros. É isso, os nossos olhos, eles são puros, né? Ele realmente é retirado de lá e ele não tem diluição. Ele não é diluído com outros tipos de produtos, não é diluído com água, né? E os florais, eles são diluídos, eles não são puros. Respondeu? É isso mesmo. Ah. Então, é isso aí. Os nossos óleos, eles são 100% puros, Carlos. Eles não têm outras, por isso que eles podem ser até ingeridos, né? Eles não têm outras substâncias misturadas. Eles são retirados e eles, por isso que eu disse até a questão do peppermint, que é o hortelã-pimenta. Uma gotinha dele que você coloca na sua boca é como se você estivesse tomando 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, ele é tão puro, né? Ele não tem diluição nenhuma. Então, realmente, os nossos óleos, eles são puros. Os florais, eles são misturados. Essa é a diferença, sim. Os nossos têm misturas, mas misturas de óleos puros com óleos puros, né? Isso, são misturas entre óleos, né? Não entre outros produtos. Ele colocou que talvez aí estejam os efeitos maiores, dado sua maior Sim, ação. é isso aí. Por isso o efeito ele é mais imediato, né? Vamos falar assim, por ele ser mais concentrado, né? Certinho? Certo? Pode continuar, certo. Tá. O brief, então, né, que não poderia também deixar de falar sobre ele. Ele, primeiro, que ele vai promover uma sensação das vias aéreas limpas. Então, ele facilita o respirar. Claro que não existe nada pior do que você deitar e dormir com o nariz tudo entupido, né? Então, ele vai fazer essa limpeza, enquanto minimiza os efeitos das ameaças zaçonais, né? Ele acalma também os sentidos e promove um sono restaurador. Então, além dele limpar todas as suas vias aéreas, né, te dá aquela sensação realmente de que você está respirando melhor. Eu gosto demais do bife. Meu filho, ele é muito alérgico, né? Eu já corri com ele para o hospital não sei quantas vezes, com 3 meses ele já usava bombinha, então a gente sofria muito com ele em relação à alergia. E eu até disse em um dos treinamentos nossos aqui, esses dias colocaram fogo em volta da nossa casa aqui, que a casa ficou insuportável. E já me veio aquela preocupação, né? Respiração vai passar mal. E comecei a intencionar o uso do brief. Coloquei no difusor pela casa e passando em todo mundo. Ele não teve nada. Então, assim, ele realmente limpa as vias aéreas, não deixa que o que entra, né, faça mal. Então, ele realmente não teve nada. Eu coloco no difusor, além de ajudar a ter um sono restaurador, né, ele vai te ajudar nisso, ele vai limpar suas vias aéreas. Então, eu sou muito apaixonada com o brief também, né? Aí eu uso aromaticamente, que é cheirando, no difusor, passa nos pés, nas costas, no peito, né? Então,
eu já deixo até um rolãozinho pronto assim, ó, que eles mesmos já pegam, já passa em cima no nariz, assim. Então, é muito bom, porque ele vai te ajudar em todas essas áreas. Alessandro falou aqui, Gabi, meu protocolo para dormir é Wild Orange e vetiver na sola dos pés, 2 gotas, mais Brief 4 gotas no difusor e 1 gota de cedro na nuca. 1 gota em um copo de água para do gargarejo, tá? E mais 1 gota de serenite no travesseiro. Legal, faz um mix. Show de bola! E a Luciene explicou para a gente aqui o que são florais, né? Florais preparados através de uma exposição solar e lunar de flores silvestres ou de flores de jardim. Entendi. Então, ele... Por isso são florais, são flores. E os óleos essenciais podem ser de folhas, cascas de raiz, raízes, troncos. E é tirada mais a proteção, né? Os florais devem ser a folha mesmo em si, né? Essa diferença. Legal aí, Ale, pegar essas dicas aí também, ó. Exatamente, é o protocolo do Alessandro. Ó, quem quiser, o protocolo bom para usar. Do Alessandro. Eu uso muito de manhã, né? Eu gosto de usar o Brief ou o Peppermint, gosto de usar o Balance também. E à noite eu intensifico mais na questão do lavanda, do Serenity, né? De passar no peito, passar na nuca. Então, eu gosto de ir intensificando, porque com isso, à noite, eu vou ter aquele sono mais tranquilo também. Gostei, Ale. Lógico que eu não poderia deixar de falar do frankincense, né? Ele é um dos óleos mais valorizados e preciosos, dos óleos essenciais, né? O olíbano, ele possui benefícios extraordinários, ele promove sentimentos de paz, relaxamento, satisfação e bem-estar em geral. A gente até brinca, né, que não sabe qual óleo usar, usa o frankincense. Então, o frankincense realmente ele é um óleo que já, né, desde o tempo de Jesus, o que levaram para ele foi o óleo, o frankincense, né? Então, assim, ele é um óleo muito antigo e que realmente ele traz benefícios, tanto para a questão nossa emocional, né? Ele é usado para acalmar quem tem mal de Parkinson. Então, assim, ele traz massagear, por exemplo, as mãos, né? Cheirar depois de um dia de trabalho, ele traz um relaxamento. Então, o frankincense é um óleo que eu uso diariamente também. Eu tomo, né? É um dos óleos que eu faço, que eu tomo com água. Então, é um óleo realmente que ele vai trazer vários benefícios. Então, se você não sabe qual óleo usar para aquilo ali, passa o olíbano, usa o olíbano, já usei de machucado de menino, o frankincense, que some muito rápido. Então, ele realmente é um óleo fantástico, né? Eu gosto muito, eu não uso muito ele no difusor, eu gosto mais de tomar e passar. São as 2 formas que eu gosto mais de usar o frankincense. Esses dias, não lembro quem que foi que deu até o testemunho, né? De pingar em cima, assim, na cabeça do frankincense, e que viu... A Jaque, eu acho que falou. Quem? Eu acho que foi a Jaque. Isso, acho que foi a Jaque mesmo. Pingou na filha, né, na cabeça da filha dela, isso. E ela já sentiu uma diferença no dia em relação ao estudo. Então, assim, o frankincense, ele realmente promove essa satisfação, que foi até o que ela falou, né? Aquela menininha dela foi para a aula toda assim, né? Toda empoderada, toda satisfeita em estar participando ali. Então, ele traz esses sentimentos de relaxamento e de tranquilidade.